que eles pegavam o negro lá, o mais forte, e faziam com que esse cara era um reprodutor. Isso se chama seleção artificial. Então, dessa maneira, você perde essa deletéria, eu esqueci a palavra. Você perde essa mutação... Deletéria? Não. Isso. Não? Não. Se ele tiver alguma mutação deletéria, ele tá passando para todo mundo. Por exemplo, teve um exemplo agora. Saiu uma confusão há uns meses atrás, umas semanas atrás, saiu uma reportagem no Fantástico sobre uma confusão que tá na Holanda de um cara lá, um influencer, que ele saiu distribuindo os genes dele assim para milhares de mulheres. Tem milhares de filhos o cara. Eita. Na Holanda. Porque ele acha que os genes deles é maravilhoso. É o brabo. Ele se acha tão lindo, tão maravilhoso, que ele queria ter uma montanha de filhos. Aí ele saiu colocando os genes dele em tudo quanto era banco de genético. Sei. Para as mulheres terem filhos. Como ele, assim. Como é que chama? Inseminação artificial. Né? E o cara gerou milhares de filhos. Quando descobriram isso na Holanda, tá a maior confusão. Essas crianças, inclusive, vão ter que ser todas rastreadas. Porque se um filho dele cruzar com outro filho, a probabilidade de ter criança genética é muito grande. E o cara tá com milhares num paísinho desse tamanho. Pô, tem um filme sobre... Não é sobre esse caso, né? Que é americano o filme, que o cara ele doa esperma pra esses laboratórios. E os laboratórios usam em várias mulheres. Ele tem uma porrada de filhos. Pois é. Isso aconteceu na vida real. Aconteceu na vida real, isso. E o cara tá sendo processado, tal, as mães estão processando e tudo, porque os filhos eram tudo parecido. Nossa. Né? Isso se chama seleção artificial. Isso é feito com bois, isso é feito com cavalos, isso é feito com cachorros. Sim. Né? Só que não significa que o gene dele tá melhorando. Significa que o problema que tem naquele cara tá sendo passado para muitas pessoas. Mundo. E nas gerações seguintes isso vai gerar muito mais problema. No caso desses negros que foi falado nessa... Eu vi até desse negócio. Por exemplo, ele selecionou o negro mais forte. Por quê? Ele queria força. Isso, entendi. Para trabalhar na lavoura, para trabalhar no que tinha que trabalhar. Aí, de fato, você vai ter filhos mais fortes. Mas não quer dizer que esses filhos são mais inteligentes, são mais habilidosos. Você vai ter só o mais forte. Você vai ter aquela gene que transforma aquele cara em maior. Né? Mas, porque você tem, por exemplo, genes como o gigantismo, que são pessoas mais altas, mais fortes, né? Outro dia eu vi um vídeo do padre Marcelo Rossi que me assustou, cara. Tu viu aquilo? Meu, o bicho tá grande, hein? Eu acho que ele tá crescendo, tem alguma coisa de errado naquilo. Dá hoste assim agora. Fazendo aqui. Em cada um, né, velho? Então, aquilo ali, na verdade, ele tá acelerando o processo de entropia. Isso é um pouco de eugenia. Caramba. Já ouviu falar? E é contrário, né? O pensamento seria contrário, né? Tipo, tô melhorando o gene, né? Exatamente. Que é a eugenia. A eugenia se acreditava o quê? Que existiam determinados genes que eram melhores do que outros. Eram genes bons. Aí, inclusive, quem inventa a eugenia é Francis Galton, que é primo de Darwin. Ai, caraca. Né? E que vai dar no nazismo. Hitler acreditava que estava livrando a humanidade dos genes ruins dos judeus. Que ele estava fazendo meio que essa escolha do... Exatamente, estava fazendo uma espécie de limpeza. Entendi. E ele usa esse termo. Isso. Limpeza. E não só dos judeus. Tanto que era perseguido, eram os negros também, as pessoas que tinham algum tipo de deformação genética. Ele começou pelas pessoas que tinham algum tipo de deformação genética, inclusive. Depois é que ele ampliou para os judeus. Baseado em quem? Em próprio racismo? Darwinismo. Eugenia. Porque se... O que os judeus tinham, então, de gene, assim, que seria menor do que os alemães? Por exemplo, eles são mais baixos. Os judeus são mais baixos. Então, tem uma proporção física um pouco menor do que a proporção alemã. Então, pegavam judeus... Agora, claro, isso não é todo mundo. Você tem uns judeus que são gigantes também, são grandão, são fortões. Só que houve toda uma campanha midiática. Né? Você tem filmes, inclusive, da época do nazismo, mostrando assim, olha, tá vendo como esse judeu é pequeno? Tá vendo como esse judeu é deformado? Aí botava um alemão grandão, bonitão, assim, do lado de um judeu que tinha algum problema genético, alguma coisa assim. Aí diz, olha, é gene ruim. A gente precisa eliminar esse gene ruim da natureza. Caraca, então olha só como... Aí, inclusive, na época, o nazismo não foi rejeitado. Né? O rei da Inglaterra também, na época, o que renunciou, era nazista. O cara que combateu o Hitler, que é o Churchill, era da Sociedade Inglesa de Eugenia.
Ele acreditava que na eugenia. Né? E o que é eugenia? Eu quer dizer bom em grego. E genia vem de genes, quer dizer origem. Então, são os genes bons. Então, a gente precisa livrar a humanidade dos genes ruins. Aí, quais são os genes ruins? É o gene do judeu, é o gene do negro, é o gene dos aborígenes. Então, baseado em estereótipo só. E na noção darwinista de evolução. Por exemplo, quem inicia o darwinismo social, ou chamado racismo científico, é um cara chamado Herbert Spencer. Foi muito mais lido do que Darwin. Esse cara, no século XIX, vendeu mais de 1 milhão de cópias dos livros dele. No século XIX. Caraca. Já pensasse? Nossa. Ele influenciou no mundo inteiro. Ele, por exemplo, diz que não é bom cruzar europeu com japonês. Porque vai degenerar a raça europeia. Né? Então, a eugenia, essa coisa, é justamente a crença de que você você tem genes bons e ruins. Só que o que é que a genética com o tempo foi mostrando? É que, por exemplo, o cruzamento de brasileiros com americanos, quanto mais distante geneticamente, entre aspas, é aquele cruzamento genético entre pessoas, geralmente é melhor a linhagem dos filhos. Quer ver isso na cultura popular? Geralmente o herói de uma determinada sociedade, ele vem de fora, ou ele é filho de alguém que veio de fora. Por quê? Houve uma mistura genética. Entendi. Aquele que misturou geneticamente, ele vai ser melhor, a prole dele vai ser melhor do que aqueles que estavam só cruzando entre si. Os Estados Unidos, o nazismo, inclusive, não começa nem pela Alemanha. Começa numa experiência nos Estados Unidos. Assim, coisa de uns 20 anos antes do nazismo. Eles pegam uma cidade e dizem, olha, vocês só vão cruzar entre si. É uma experiência mesmo. Rapaz, na geração seguinte já tem uma quantidade de erros tão absurda, de defeitos genéticos tão absurdo, que eles cancelam a experiência na mesma hora. Né? Aí dizem, não, é porque esse pessoal aqui tinha muitos erros genéticos. Mas não, isso é o que acontece. Então, se você mistura muito, e é o que acontece com as pessoas que vêm de fora, alguma coisa assim, na tradição nórdica, por exemplo, tem o tal do andarilho. Aí, quando o andarilho chega em determinada sociedade, localidade, se oferece uma mulher a ele. E se espera que essa mulher fique grávida. Porque sabe-se que essa criança geralmente vai trazer coisas boas para a sociedade. Caraca. Na sociedade indígena aqui também acontece isso. Né? Porque eles observam isso. Caramba, que doideira. Né? Geralmente o filho desses cruzamentos, daquele que trouxe informação genética de fora, é melhor do que os que estão já lá há muito tempo. Na sociedade dele. Então você mostra como é importante a gente ter essa mistura e não essa segregação. Sim. Né? E assim acontece. Mas que legal saber dessas coisas e que perigoso é uma ideia passada para alguém. A ideia, vamos colocar, da eugenia ali, passada pro Hitler. Porque esse cara pega isso aí e olha o que ele fez, né? Exatamente. Entende? Imagina passar uma ideia disso pra um cara doido da cabeça. Por isso tem que ser muito bem estudado e discutido muitas coisas, né? E assim, observado as coisas. Porque como o darwinismo era um princípio, ele acreditava que ele estava certo de todo jeito. Sim. Né? A ideia do racismo científico, a eugenia, tomou conta do mundo. Não foi só na Alemanha. Você teve leis eugenistas em vários países. Inclusive na Inglaterra. A Suécia, até a década de 70, tinha a Sociedade Acadêmica Sueca de Eugenia. Até hoje existe essa sociedade, só tiraram a palavra eugenia. Mas que continua ainda fazendo, divulgando certos princípios daquilo ali. Isso é complicado, hein? Você tinha leis eugênicas de que não deveria, um negro não poderia casar com um branco. Não interessa se apaixonaram, se gostam um do outro. Não interessa. Por quê? Porque vai fazer mal para a sociedade. Vou te mostrar como é que isso ainda está na cabeça das pessoas. Eu li um artigo outro dia, justamente sobre esse negócio de entropia genética. Nesse artigo, o cara está dizendo, olha, o nosso genoma está degenerando muito rápido. A gente está perdendo a aptidão física e intelectual muito rápido de uma geração para outra. Por que é que isso está acontecendo? Aí sabe qual é a resposta do cara? A seleção natural não está fazendo seu trabalho.
E por que a seleção natural não está fazendo seu trabalho? Por causa da assistência médica. A gente está dando assistência médica às pessoas que ficam doentes, que são fracas, e elas estão sobrevivendo e fazendo filhos. Nossa. Qual é a solução? Deixar morrer. Exato. Caraca. Acabar com a assistência médica. Que morra os caras que estão adoeceu, pronto, morre, porque tá limpando a sociedade. O cara, você fica pensando, pô, que filho da mãe, né? Botar isso num artigo científico ainda ser publicado, e era a revista Nature e tudo, que é uma das revistas mais conceituadas no mundo. Pô, que filho da mãe propor um negócio desse? Mas é a lógica darwinista. Ele tá dentro da lógica darwinista. Assim como a eugenia estava dentro da lógica darwinista. Me parece, eu vou voltar pra Marvel aqui, como se fosse o Thanos. O Thanos, ele queria, na cabeça dele, fazer o bem. Que ele queria fazer o bem, queria matar metade da população, porque aí sobraria comida, sobraria isso, sobraria aquilo. E tem-se essa ideia. Por exemplo, Darwin, ele parte da competição entre as espécies a partir das ideias de Malthus, que é a ideia de competição, de que a sociedade, os seres humanos estavam crescendo tão rápido a população que vai ter uma hora que ia faltar comida. É uma ideia malthusiana, uma coisa assim. Então, é que a humanidade crescia em escala geométrica, então, enquanto a capacidade de produzir comida crescia em escala matemática. Entendi. Então, quer dizer que vai ter um momento em que não vai ter comida para todo mundo. É uma das inspirações para Darwin propor o evolucionismo, a competição entre as espécies. Então, qual é a solução? Matar uma boa parte da humanidade. Tá entendendo? Entendi. Quando o cara parte da lógica ou do princípio errado, ele vai cair em alguma coisa terrível lá na frente.